Queridos, nós somos uma igreja, diga assim comigo, graça. Fala comigo, evangelho da graça. Fale comigo assim, favor e merecido. Aleluia. É isso que Deus tem para nós, graça. E dentro desse entendimento do evangelho da graça, o Senhor falou algo maravilhoso conosco no último domingo, e que eu quero dar uma continuidade aqui hoje. Quem esteve aqui domingo passado ou acompanhou de alguma maneira pela internet, eu recomendo assim, de verdade, irmão, que se você não pegou o domingo passado, vá no YouTube da Lion Church, e tem ali só a parte da palavra, que é a primeira ministração a respeito desse assunto que eu vou falar hoje, e eu creio que a gente encerra esse assunto como um entendimento. Eu vejo que alguns assuntos que Deus tem nos trazido aqui, eles são como fundamentos que a eternidade está lançando em nós. Então, o falar em línguas, que Deus me mandou trazer de novo agora um entendimento, que eu vou trazer nessa terça-feira aqui uma continuidade do que foi quinta na minha casa, na célula. Eu vou trazer uma continuidade desse entendimento terça agora pelo Zoom, sobre o Espírito Santo e o batismo e o dom de línguas. Tem coisas novas e que o Senhor me manda compartilhar com vocês, amém? Então na terça agora. Então Deus nos deu entendimentos, a própria parte da finança, quando a gente fez aquela imersão Finanças no Reino, que foi um sábado de manhã. Quando nós falamos sobre ceia, no aniversário da Lion aqui, foi outro fundamento que Deus lançou, voluntariado, que o Lu nos trouxe e nos ensinou, outro fundamento. E isso aqui não é só uma palavra que a gente está ouvindo, escute. Deus está colocando fundamentos nesse lugar e nós fazemos parte disso. E esse segundo fundamento, esse segundo dia deste fundamento, o tema é humildade, que Deus tem trabalhado conosco. Eu quero só recordar um pouquinho do que a gente falou a semana passada. Quando o homem no Éden, ele foi formado, eu estava fazendo um estudo, que o homem, ele refletia Yeshua. A forma que o homem foi colocado era a mesma forma de Yeshua, por isso é a semelhança, imagem e semelhança. Então, aonde Adão e Eva passavam, a criação reconhecia a trindade nele, em Adão e em Eva. E por isso que toda a criação se prostrava a Adão e Eva no Éden antes do pecado, porque eles viam quem em Adão? Jesus, Yeshua, o Pai, a trindade. Então, quando o homem falava às plantas, ao solo, às águas, tudo lhe obedecia. E até existem estudos que falam que os seres espirituais que eram visíveis também obedeciam, porque ele era filho de Deus ali, Adão. Agora entra o pecado. E de repente Adão, quando ele vai dar ordem para o solo, quando ele vai dar ordem para os animais, quando ele vai falar, é como se a criação falasse: quem que é esse aí? A gente não conhece esse cara. Quem é esse que quer mandar em nós? E nada mais lhe obedecia. E os animais agora começavam a rosnar para ele. O leão agora já mostrava as patas e abria a boca para ele. E ele, que morava no Éden, por uma questão espiritual de preservação, Deus fala com o Filho e com o Espírito e ainda põe eles para fora do paraíso. E Deus nos mostrou a semana passada que o sentimento base do ser humano é a rejeição. E isso não é por conta do que a gente enfrentou com pai e mãe no passado. Eu posso ter sido extremamente amado e recebido carinho, mas há na carne humana, no gene humano, no pecado original que está em nós, uma base de rejeição. Porque o homem passou a ser rejeitado por tudo, e ainda teve que ser colocado para fora do Éden. Eu estou dando um resumo, e na semana passada então a gente falou que essa rejeição leva o homem para um pêndulo. Ou você vai para o lado de implodir, da baixa estima, da inferioridade, das pedras que te atiram, você se carrega e você entra em implosão e amargura. Ou você entra num outro pêndulo de explosão, de atacar, de violência. Cada pedra que te atira, você fere, você devolve, porque é tudo isso baseado em algo chamado orgulho. Mas nós entendemos semana passada que o modelo de Deus para nós é: antes de você subir,
você vai ter que descer. Esse é o modelo de Deus para nós. Antes de a gente viver um tempo de muito dinheiro, de muita prosperidade, de muito sucesso, antes de subir nós vamos ter que aprender a... E Deus nos deu exemplos. José no Egito, antes de subir, teve que descer. Davi para reinar, antes de subir e reinar, teve que descer. Moisés, antes de subir, teve que descer. Jesus, nome sobre todo nome, mas antes teve que se esvaziar e teve que descer. E Deus falou assim para a gente a semana passada: pare de focar na descida. A gente está sofrendo muito o processo de humilhação. A gente está sofrendo, sentindo demais o processo de descida. Porque nós estamos descendo sem perder a perspectiva de que não é uma descida para ficar embaixo, mas a descida é o meio do caminho para quem está subindo. Então não foque tanto na dor, na perda, no que está sendo tirado. Esse é um processo de Deus conosco. E aí eu terminei a semana passada lendo Filipenses 2, daqui a pouquinho a gente vai ler, que ele fala assim, ó: não faça nada por contenda ou vanglória, que é o orgulho. Então eu terminei dizendo na semana passada que muitos planos que a gente faz, muitas atitudes que a gente tem, muitas coisas que a gente age no dia a dia, a gente faz pensando em dar uma resposta para alguém. Uma resposta para alguém, para mostrar que a gente pode dar certo. E às vezes o que a gente está fazendo é um grito para o mundo para dizer que você é bom, que você pode. E muitas coisas que nós fazemos por machucadura, por bloqueio, por trauma, por vingança, por orfandade, por rejeição, porque nós queremos provar para nós mesmos e para os outros que nós podemos. E nós entramos em contenda. E a Bíblia fala: não faça nada por contenda nem vanglória. Mas o que Deus quer para nós? Ele fala: faça tudo por humildade. Diga, humildade. Irmão, humildade, a matéria-prima são os tijolos, a argamassa, o cimento, o ferro, é todo o material de construção da sua honra, se chama humildade. Só que tem um detalhe: não há humildade sem processo de humilhação. Fale comigo, não há humildade sem o processo de humilhação. Então aqui a gente continua então essa ministração, Tiago capítulo 4. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós somos uma igreja da graça. A Lion é uma igreja da nova aliança da graça. E não tem como, eu sou apaixonado por esse louvor. Que presença. Abaixa aí que eu preciso pregar, irmão. Eu tive muitas experiências com Deus nesse louvor. Antes ele dá maior graça. Diga, ele dá maior graça. Quem quer maior graça aqui? Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a graça, charis, ou rares, ou favor imerecido, ele dá aos humildes. Como é que nós vamos ser uma igreja da graça? Deus não vai construir uma igreja da graça baseada em orgulho, em pessoas que não passaram pela humilhação, que não desenvolveram a humildade. Não tem como. E então em Filipenses capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, preste muita atenção nisso: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas faça tudo por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vire-se para alguém perto de você e diga assim: você é superior a mim. Você é superior a mim. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Verso 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Em tudo que você fizer, não pense só em você, mas tenha em vista também o que é dos outros. Vamos lá, irmãos. Isso aqui, diga assim comigo, é forte. Ele vai dizer aqui: cada um considere os outros superiores, é o 3, a si mesmo. Considere ali no final os outros superiores a si mesmo. Por quê, irmão? Porque escute isso:
as pessoas que te feriram, as pessoas que te caluniaram, as pessoas que te machucaram, as pessoas que te traíram, as pessoas que te decepcionaram, as pessoas que se levantaram contra você, as pessoas que te ofenderam e falaram mal de você, elas fazem parte de um propósito de Deus na sua vida. Você jamais deve se voltar contra alguém, porque elas fazem parte de um propósito de Deus na sua vida. E aqui é uma loucura o que Paulo fala. Eu tenho que considerar essas pessoas superiores a mim. Quer dizer que alguém que me arrebentou, que me machucou, que me feriu, que tirou as minhas coisas materiais, que me fez sofrer, que tirou a posição que eu tinha, que me atacou, que me caluniou, que me perseguiu, eu tenho que considerar ela superior a mim? Tem. Sabe por quê? Porque senão nunca você vai poder ter o caráter de Cristo na sua vida. Porque senão nunca nós vamos poder fluir na imagem e semelhança do Pai. Olha o que fala o verso 5. É por isso aqui, ó. É tão bonito falar: irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então tá bom, então recebe. Foi isso que Ele fez. Vocês falam as coisas sem saber? Não é, irmão? É tão bonito falar: ai, que em nome de Jesus, que haja em nós o mesmo sentimento. O sentimento dele foi esse, de considerar os outros superiores. Quem atacou, quem caluniou, quem ofendeu, cada espinho na cabeça dele, cada cravo nas mãos, cada lança, cada esponja de vinagre, ele falava: eles são superiores, perdoa, eu amo eles. É duro pra cacilda viver assim. Sim ou não, irmão? Mas entenda, fale assim: entenda. Fala para você mesmo, fala o seu nome, diga Leandro, ou o seu, diga entenda. O que você tem que entender, primeiro, você não tem inimigos, você tem cooperadores por propósito. Essas cascas de ferida do teu passado aí, que Deus permitiu se levantar contra você, e a gente entra em mágoa, e a gente alimenta a amargura. Não, querido, não, você não tem inimigos, você tem cooperadores do propósito de Deus em você. E quanto mais o teu nome vai para a lama, e quanto mais falam mal de você, e quanto mais as pessoas te colocam em rodas aí fora, de lugares que você não está mais, vão falar dele, vão fritar ele, e postam sobre você, e dizem sobre você, mais o caráter de Cristo é aperfeiçoado na sua vida, e é gerado nas suas entranhas. Quanto mais te perseguem, e mais você sofre, mais parecido com Cristo você se torna. Por quê? Cada um faça não atentando só o que é seu, mas também o que é, diga, do outro. Aleluia. Isso significa, irmão, que o projeto de Deus para você não diz respeito a você. Você só pensa em você, eu só penso em mim. É tudo sobre nós, é tudo sobre nós. Mas nós, que eu digo, eu, em mim, você com você. Mas o que Deus está fazendo com você não tem a ver com você, tem a ver com milhares de outras vidas que Ele quer tocar. Amém? O que Deus quer fazer com você não diz respeito ao seu nome, à sua vontade. Mas o propósito de Deus para nós, irmão, é sempre plural, é sempre coletivo. Por isso que é o Pai nosso, pão nosso, só o teu reino. Aleluia! Dinheiro que você tem, poder que você tem, materiais, bens materiais que você possui, negócios, dons, são presentes que Deus te entregou, não para você, para outras pessoas. Posição empresarial, financeira, Deus te deu, não é sobre você. Você é uma resposta e você é um presente de Deus para o mundo. Você tem que entender isso. Fale assim comigo: eu sou a resposta de Deus para milhares de pessoas. Diga, não é sobre mim, mas é sobre quem Deus quer abençoar através de mim. Pode aplaudir Jesus por isso, irmão? Minha água. Por isso que no versículo 4 de Filipenses 2, ele vai dizer: não olhe só para o que é seu,
mas também para aquilo que é dos outros. Mas não é fácil, irmão. Não é fácil viver assim. Sim ou não? Como é que eu vou considerar superior quem me machucou, quem me feriu, quem fala mal de mim, quem me ataca, quem te injuriou? Tem muitas coisas na sua vida que você... Eu vou revelar um pensamento de vocês aqui agora. Se não fosse por essa pessoa, eu não estaria assim. É por causa dele que eu estou dessa forma. É por causa dela. É porque é o que ela fez comigo, por isso que eu estou assim. Não. Não tem a ver com isso, não. Essa pessoa estava dentro de um propósito. Volto a dizer, você não tem inimigos, você tem cooperadores para o propósito. E Deus quer trabalhar em você o sentimento de servo. Amém? Lá em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, Jesus mandou esvaziar a talha e alguém serviu. Ele falou para os serventes, diga os serventes. Irmão, nós somos os serventes. Nós somos os irmãos mais novos, desprezados, que foi levar queijo no campo de batalha para os irmãos, para os poderosos. Nós somos os serventes. Só que tem um detalhe: eram os servos que serviam no casamento, que estavam nos bastidores. Eram os servos que estavam nos bastidores. Somente eles viram a água ser transformada em vinho. O resto só bebeu. Mas quem viu o bagulho doido lá do branco transformando para o vermelho foi eles. Eles que viram. Porque os servos presenciam o milagre. Escute isso, querido. Quando você é servo, quando você se esvazia, quando você se anula, quando você sai de cena, Deus vai te tirar de cena. Deus precisa te tirar de cena muitas vezes. Em alguns momentos Deus vai te tirar de cena. E você se anula, e você se esvazia. Aí você fica mal, cadê minha posição? Puxa, mas eu tive, e a casa que eu morava, e o carro, e a empresa, e o negócio. Mas Deus te tira de cena para que outras pessoas sejam projetadas. Só que veja bem, quanto mais Ele te diminui, é quanto mais Ele vai te levantar. Aleluia. E quando você sai de cena, os propósitos e os milagres então estão sendo preparados para se manifestar através da sua vida. O versículo 5, de novo, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento também que houve em Cristo. Já não sei mais, Bispo, se eu quero ter esse sentimento aí. Versículo 6, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação. Cara, como é que é? Olha aqui, irmão. O mundo está cheio de homens que querem se sentir Deus, pôr as suas fotos em todos os lugares e serem adorados. Mas o nosso Deus era o Deus que era Deus, mas que quis ser homem. Os homens querem ser Deus, aclamados e idolatrados. Mas o nosso Deus era Deus e quis ser homem e desprezado. Você entende isso? Pois ele, sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Diga, esvaziou. Essa palavra no grego é kenosis. Fale, kenosis. Assumindo a forma de servo. Aí, Lu, servo. Servo. Tornando-se em semelhança de... Olha, o cara, o Criador das galáxias. Eu falei um pouco sobre isso a semana passada. Do universo. Ele desce. Ele vem aqui sentir desinteria, irmão, dor de barriga, dor de cabeça, tentação. Ele vem ser como nós. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo. Ninguém humilhou ele. Não. Eu me humilho. Não precisa me humilhar, não. Eu me humilho. A si mesmo se humilhou. Eu estou fazendo um estudo que Jesus tinha tanta autoridade, irmão, que na cruz ele não podia fazer, se ele falasse qualquer coisa diferente, os anjos vinham socorrer ele, a graça vinha sobre ele, e ele precisava ficar quieto, suportar, se humilhar, porque tinha muito poder ali envolvido, muita autoridade, e ele a si mesmo se humilhou, 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 ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Diga comigo, e morte de cruz. Obediente até a... Ele se esvazia. Querido, seja bem-vindo
ao processo de esvaziamento. Existe um processo de esvaziamento. Existe um processo de kenosis. E os grandes homens de Deus na palavra, eles passaram por isso. Entenda bem isso aqui, ó. Você vai ver Jesus revelando a identidade de Pedro para Pedro. Olha o esvaziamento. Jesus começa chamando Pedro de Simão Barjonas. Simão, sou filho de Jonas. Simão Barjonas. Aí Jesus baixa um pouco a bola dele depois. Simão Pedro. Depois termina chamando ele de Pedro. O apóstolo Paulo, no início do seu apostolado, ele fala: eu, Paulo, o menor de todos os apóstolos. Bonito, hein? Humilde. No início do seu apostolado, eu, Paulo, o menor de todos os apóstolos. Dali uns 10 anos ele escreve assim: eu, Paulo, o menor de todos os santos. Ah, desceu, era de apóstolo, agora já é santo. Antes eu era o menor dos caras, dos tais. Agora eu sou o menor de todos os santos. Mas preso, prestes a morrer em Roma, Paulo diz assim: eu, Paulo, menor de todos os pecadores. Esvaziamento. Você entende isso? Entende isso? Simão Barjonas, Simão Pedro, Pedro. Menor dos apóstolos, menor dos santos, menor dos pecadores. Por quê? Fale assim comigo. Há um processo de filtragem. Querido, Deus trabalha em nós um processo de decantação, de filtragem interior, onde Ele vai separando o que é o humano e racional ligado à nossa identidade caída e orgulhosa e ferida pela rejeição. Por que a gente quer se sentir? Porque tem rejeição na base, no DNA. Não é sobre criação de pai e mãe, é sobre Éden. Então a gente precisa, o nosso nome, a gente quer sentir por rejeição. Mas aí, Deus ele começa a trabalhar um processo de decantação, um processo de esvaziamento do nosso próprio ego caído. E aí, quando você realmente está vazio de você, é onde Deus olha para você e chega um determinado ponto que Ele olha para você e fala: agora eu posso te confiar a plenitude do meu propósito. Que é quando eu não estou mais cheio de mim, é quando eu me esvaziei do meu ego, da glória humana, da glória pessoal. E para que Deus faz isso? Por que Deus nos esvazia muitas vezes? E é através de processos de humilhação, de perdas que Ele trabalha. E por que Ele permite essa decantação interior? Para que aquilo que Ele te confiar no momento certo não seja mais o que você quer, a tua vontade, o teu desejo, o teu nome, mas agora toda a honra e toda a glória seja dele. E para que aquilo que Ele te der não te roube mais de quem Ele é para você. Para que Deus faz isso, para que quando vier a bênção, ela não se torne maior que o abençoador na sua vida. Para que quando vier talvez sobre alguns milhões, você não seja um servo de Mamon. Então Deus te permite passar por esse kenosis, Deus te permite passar por esse esvaziamento, porque na hora certa o que Ele vai te dar não é mais o teu endereço, a tua vontade, o teu desejo, não é mais o que você quer, o que você projetou, mas a vida e a vontade e o propósito dEle através de você. E aí quanto mais Ele te honra, mais você se humilha, e de repente você vai ter 10 mil funcionários, e de repente você vai estar numa posição absurda, mas você vai dizer: toda a honra e toda a glória de Jesus, não é sobre mim. Ah, mas o que você fez? Eu não fiz nada, é tudo sobre Ele. Aleluia. Aleluia. Dá um aleluia aí, irmão. Dá um aleluia em casa você também. Diga assim: kenosis. Fala para o teu irmão: kenosis. É nozes. É nozes. Kenosis. E do que nós temos que nos esvaziar? Das nossas experiências com Deus, das revelações. Eu tenho revelações. Leandro, vixe, eu ouço Deus. Vocês não têm ideia o que Deus fala comigo. Ei, isso não é para você, é para os outros. Deus me mostra.
E quanto mais Ele me mostra, eu escuto as perguntas hoje em dia que eu mais ouço, mas me fala aí, como é que é esse negócio de ouvir Ele assim e tudo e tal? Não é sobre mim, eu estou vazio disso, eu só tenho isso para ser. Tudo que eu escuto eu passo para vocês, eu falo para vocês, eu vou postar no Instagram, porque não é para mim. Eu não posso arrogar com isso. Eu tenho que me esvaziar das minhas experiências, porque as minhas experiências Deus não quer dar para mim, Deus quer dar para edificar o corpo. Aí. Eu tenho que me esvaziar dos meus conteúdos teológicos. Somos uma igreja da graça. Não, com muita humildade. Se Ele tem nos revelado esse entendimento, é para servir em alguns anos essa nação. Um evangelho nessa nação corrompido, nessa nação, pela lei, pela religiosidade, pelo fazer, mostrando até hoje um Deus de troca. A igreja evangélica hoje é pior que outros lugares que estão cheios de idolatria. Mas e aí, nós somos em algum ponto melhor? Não, nós somos os serventes, nós somos os irmãos que foram levar queijo e pão para os grandes. Nós vamos levar queijo e pão para os grandes aí, para que eles também entendam esse Deus. Eu tenho que me esvaziar dos certificados, dos diplomas, agora lascou, hein? Das posições humanas de poder. Eu sou presbítero. Irmão, eu sei o que é isso. Até pouco tempo atrás, eu me sentia ainda meio mal quando a pessoa me chamava de Leandro e não de bispo. Porque eu sou um arrogante, cheio de ego. Esse sou eu, esse cara sou eu. Quantas vezes não soava bem para mim quando eu chamava, ô Leandro, pessoas da igreja assim, mas agora tá bom. Ai, mas agora você não é mais bispo. Não é sobre isso. É sobre um dia ter sido Simão Barjonas, depois Simão Pedro e agora Pedro, entende? Não, Urbano. É sobre um dia ter me sentido o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos, mas na real eu sou o menor dos pecadores. Eu sou o menor dos pecadores. Então, querido, não se preocupe com posição. Eu sou o líder, Eu estava falando para o Luciano esses dias, a gente está querendo fazer uma organização, e os líderes da igreja e tal. E aí eu falei, tem esse exemplo aqui, aí no exemplo estava, que empresa é assim, né? Tá o chefe, o CEO, o diretor. Eu falei, o nosso organograma na igreja, você faz tudo ao contrário, faz todo mundo em cima, e eu e a Nicole aqui embaixo, e vocês, pastores sêniores, aqui embaixo. Porque nós somos o que mais serve. É assim que a gente quer ser. Então, querido, todas essas posições e essas coisas que a gente se insufla só serve para que o nosso ego cresça. Não é que você não tem que ser inteligente, ter diploma, ter experiência com Deus, mas não faça disso a tua força e um motivo para você arrogar. E quarto, diga assim comigo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Fala para o teu irmão, obediente até a morte e morte de cruz. Diga para você assim, obediente até a morte e morte de cruz. Eu pergunto para vocês, quem quis morrer? Quem matou quem? Jesus se suicidou ou mataram ele? Será? Sabe o que ele falou? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Vocês não estão me matando, eu me entrego. Tipo, imagina um ladrão que vem para você e fala assim, passa o relógio. Você vai falar, não, como não? Não é porque o senhor quer, é porque eu desejo. Toma o relógio lá. Não são vocês que estão me matando, não. Eu quero morrer. Foi para isso que eu vim. Não, Jesus não fala isso. Você é o cara, poder, unção, glória. Para trás de mim, Satanás, Pedro. Não, eu vim para isso. Eu vim para morrer. Então que momento é esse de ser obediente até a morte de cruz? É o momento que você morre para a tua carne, para as tuas coisas, para os teus sentimentos. É a hora que você morre para aquilo que você mais amava. Eu era chamado de tal.
É a hora que você morre para aquilo que você idolatrava, para aquilo que você dava importância, para aquilo que você se dobrava, para as coisas que você idealizava. É a hora que você mesmo morre para aquilo que sempre te moveu. Porque, querido, se o que mais te move não for Deus, isso é uma coisa que ainda vai te parar. Se o que mais me move é, sei lá, dinheiro ainda vai me parar. O que mais te move é o que mais te para. O único que tem poder para te mover e te parar, acima de tudo, tem que ser o Senhor. Essas coisas começam a perder a importância. E muitas vezes Deus vai permitir que você fique sem nada, sem chão. E Ele até trabalha um processo, desculpe falar, irmão, mas de detonar até o nosso nome. E quando isso está ligado à vontade de Deus, por que Ele permite isso? Porque a nossa carne se vicia em bajulação, em elogio, em glória humana. Silêncio, nem o galo canta agora. A nossa carne se vicia em reconhecimento, em posições, em títulos. Mas agora eu começo, quando eu passo por esse processo, uma nova estação, uma nova etapa. E quando eu passo pelo kenosis, o Luciano falou uma coisa muito interessante para mim essa semana. Ele falou assim: Bicho, o senhor pregou aquilo domingo, e eu vejo essa escadaria como uma escada em V. A gente desce os degraus da humilhação, mas o último degrau do fundo do poço é o primeiro da subida, é uma escada em V. Aleluia! E quando, agora ele cantou, agora quando isso acontece, é quando, querido, as coisas não são mais na força do teu braço. A maior dificuldade não é Deus manter o universo, é Ele fazer você entender que não é pelo teu esforço, pelo teu braço, mas é do jeito dele. Simplesmente aceite. Aceitação, há mais poder na aceitação e em se render do que querer se posicionar e fazer tudo mudar do jeito que você acha que tem que ser. Não é mais na força do meu braço, agora as coisas vão fluir pelo poder de Deus em mim. Cristãos se sentem vazios e frustrados porque estão vivendo a própria vontade e não a de Deus. Cristãos se sentem vazios e frustrados porque estão vivendo a própria. Tem gente que está bombando, tendo sucesso demais aos olhos dos homens, mas diante de Deus não está. Não está. Olha o que ele falou para a igreja lá: você se acha rico, maravilhoso, só que para mim você é pobre, cego, nu. Entende, irmão? Entende isso? Por quê? Porque é possível eu ter um sucesso que não veio de Deus, mesmo sendo um cristão. Mas por que eu não quero viver? Por que eu quero às vezes a minha vontade e não a de Deus? Porque eu não quero passar pelo processo de kenosis, de esvaziamento, e entender tudo o que Ele quer que eu entenda. E eu vou encerrar dizendo o seguinte: vocês falam, eu termino atrasado, depois reclamo. Eu vou encerrar dizendo: diminuiu o A. Então, eu termino falando a primeira coisa que eu disse quando eu comecei a pregar aqui hoje. Você imagina que Adão refletia toda a imagem de Deus. Ele dizia assim digamos para uma laranjeira: brote! E as laranjas para as águas se movam, e elas. Imagina, ele falava para o leão, dá patinha a ele. Para o rinoceronte, põe esse chifrinho no meio das pernas aqui, dá cafuné, o rinoceronte ia lá. Tudo, para pensar nisso, você tem tudo. Está tudo aos teus pés. Você manda em tudo. Tudo está debaixo de um governo seu, porque você reflete o Criador. Quando Adão, ele perde então essa posição, essa imagem, essa autoridade se esvai. E agora tudo que antes ele estava acostumado a obedecê-lo, ele começa a falar, e as coisas, as árvores, os animais vão dizendo para assim: quem que é esse cara? Nós não conhecemos esse cara, nós não enxergamos a maneira que a gente enxergava. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo isso aqui, diga eu. Quem é esse cara para nos dar ordens? E aí vem Deus e expulsa.
E dali uma semana, um filho mata o outro. O sentimento e marca universal do homem então é rejeição. E só há uma maneira. É através da graça e do amor do Pai. Nós recebemos o fluido ágape do amor e entendermos. Ontem eu falei assim para uma pessoa. Quando Jesus, presta bem atenção nisso, quando Jesus saiu do batismo, a voz do Pai disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Não foi? Sim ou não? O Pai falou isso a respeito de quem? Deixa eu te falar uma coisa. Essa frase idêntica é para você. Você é minha filha amada, em quem me comprazo. Deus Pai está dizendo hoje. Aí você vai falar: mas eu, com esse monte de pecado, eu ouvi tanta coisa ruim a meu respeito, com esse monte de erro, por causa de Cristo. Você é o filho amado, em quem eu me comprazo. E só há uma maneira, e agora eu vou falar a coisa mais poderosa para a gente terminar, de eu resgatar toda essa autoridade. Escute, como que animais, plantas, doenças e demônios vão se submeter a você? Quando você se esvaziar completamente de você. Quando você permitir Deus tirar completamente essa questão de ego, e pelo processo de humilhação, eu passo por um kenosis, e agora eu começo a ser cheio de quem? De Jesus. E cheio de Jesus, eu volto a ser como quem lá no Éden, irmão? Como quem? Você aqui na terra, esvaziado de você e do pecado, e agora santo por Cristo, entendendo a graça. Agora você está cheio de quem? De Cristo. E agora sabe o que acontece? Tudo começa a se dobrar à tua palavra. Você ora e pessoas são curadas. Você profetiza e milagres acontecem. Deus te mostra coisas, você revela e as pessoas ficam impressionadas. Tudo que se move, até a natureza, começa a obedecer você. Às vezes você fala com pássaros, eles respondem. Parece que você fala com nuvens, elas respondem. A natureza começa a interagir com você. Porque veja, existe agora um resgate de uma condição original, perdida por Adão, mas restituída a nós pelo segundo Adão, que é Cristo. E aí eu te pergunto, por que que Cristo se esvaziou, se ele já tinha essa autoridade? Porque ele precisou se esvaziar, para ser cheio, para depois na cruz, entregar tudo para a gente, e nós sermos agora, aquilo que Adão foi no Éden e perdeu. De forma que, você começa a ficar pronto, e aí, não é mais o meu nome, é o meu sobrenome, quem eu sou, mas aonde eu vou, até um cachorro vê a trindade em mim, demônios vê a trindade em mim. O problema de a gente não viver uma vida de milagres, é que nós estamos muito cheios de nós, e muito esvaziados de Cristo. Agora, quando eu estou cheio do poder de Deus, aí eu consigo entender, por quê? Que Josué fala com o sol para, e a lua se detém. Aí eu consigo entender como é que Elias fala para o céu: para de chover, e para, volta a chover e chove. Aí eu entendo porque que Eliseu fala para uma ursa: devora, e a ursa devora. Aí eu entendo porque Davi vencia leões. Aí eu entendo porque que o Elias fala para o morto lá, para o filho da mulher: ressuscita. Agora eu entendo porque que eu falo com Lázaro, e depois de 4 dias ele volta. É porque a criatura, e a criação, e os demônios, e a natureza, olha para você, e não vê mais você, mas vê Yeshua, o Filho de Deus, e a origem da criação é restituída. E agora você começa a viver uma vida onde tudo parece que começa a se prostrar em você. Mas veja, essa é uma posição
revelação muito poderosa que Deus tem para nós, mas que Ele vai te dar quando você entender que não é mais você nem teu ego, mas é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Ele. E quanto mais Ele te enche, e quanto mais Ele te dá honra, mais você se esvazia, mais você dá glória a Ele, mais você dá glória a Ele. Aí de repente, você tem pessoas aqui que um dia você vai pregar para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas, e você talvez vai ser um multimilionário e tal, e vão te entrevistar e falar: me diga, qual é a razão de tudo isso? Você vai falar: Jesus Cristo, porque eu não era nada, mas Ele me encheu de poder, e hoje tudo acontece, não porque eu sou poderoso, mas porque a Trindade age dentro de mim. Aleluia! E você passa a ter autoridade sobre demônios, sobre a criação, sobre enfermidades e sobre tudo que Deus quiser que você tenha. Você volta a ser como Adão era no Éden antes da queda. Mas para isso, nós vamos passar pelo que nós vamos passar por esse processo de humildade. Amém? Então muitas vezes, escuta bem, você vai precisar ficar feliz tendo um cliente. Muitas vezes você vai ter que se alegrar. Por exemplo, tem gente aqui muito amada e que ama servir a Deus, mas esse servir também é orgulho às vezes. O que eu quero fazer, eu quero doar. A gente tem dificuldade de parar e receber. Não é, irmão? Sim ou não? A gente já quer fazer. Carência. Carência. Às vezes eu vou ter que ficar por um tempo feliz comendo ovo. Eu vou ter que me alegrar num espaço que às vezes não tem nem janela. Eu amo esse lugar. Não tem nem janelas assim, a gente não consegue fechar as portas aqui. No dia de frio venta. Eu estou feliz aqui. Acomodado? Não. Feliz. Porque só quando realmente eu me alegro. Moisés ficou 40 anos cuidando de um punhado de ovelhinha, para depois cuidar da nação dos hebreus. Um punhado de anos, 40 anos, cuidando de poucas ovelhinhas, esmagado no ego, para depois ser o líder que liberta uma nação, que abre o mar. Por que o mar abriu para Moisés? Agora você já sabe. Porque ele estava vazio dele. E porque quando ele falou para o mar: abre-te, quem que o mar viu? Yeshua, a Trindade.